E olha, antes da gente encerrar, eu quero receber um convidado para um assunto importantíssimo. Em 2019, a violência contra os 305 povos indígenas brasileiros aumentou de maneira sistêmica, isso segundo um relatório divulgado ontem pelo Conselho Indigenista Missionário. Sobre o assunto, então, eu converso agora com o organizador desse relatório, coordenador do CIMI Regional Sul, Roberto Libigotti. Bom dia, coordenador. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bem-vindo, viu? Bom dia, Adriana. Obrigado também a vocês pela possibilidade de a gente poder dialogar sobre esse relatório. Imagina, que ótima oportunidade mesmo. Coordenador, quem seriam os responsáveis e quais seriam os motivos, claro que totalmente injustificáveis, de violência contra índios brasileiros? Bom, nós avaliamos, em função dos dados relativos às violações contra os povos indígenas e as violências contra as pessoas e contra o patrimônio, que a responsabilidade em geral no ano de 2019 se concentra mais diretamente no governo federal, em função de toda uma proposição que ele desenvolveu, no sentido de desqualificar os direitos territoriais dos povos indígenas. O governo, desde que assumiu a presidência da República, tem dito em suas entrevistas, em suas manifestações, que ele não demarcaria nenhum centímetro de terra indígena. Concomitante a isso, ele passou a desenvolver, através de medidas administrativas, uma certa fragilização no controle e na fiscalização dos territórios indígenas, propiciando a que invasores, então, adentrassem e passassem a devastar, destruir todos os territórios, especialmente na região amazônica. Então, nós temos uma espécie de autorização por parte do Poder Executivo, no sentido de que essas invasões elas aconteçam e que haja a exploração econômica dos territórios. Que pena. Então acontece violência contra o patrimônio, contra a pessoa do índio, e essa violência então que seria a omissão do poder público, aqui está dizendo para a gente o coordenador. Quais providências, coordenador, o governo deveria tomar urgentemente para frear já esses dados tão devastadores? Bem, primeiro ele deveria implementar efetivamente uma política e não uma antipolítica indigenista, assegurar que os territórios sejam efetivamente demarcados e que esses territórios venham a ser protegidos. Então, essa é a primeira medida. Segundo, assegurar que as políticas públicas sejam adequadas e que respeitem o modo de ser de cada povo e que haja uma efetiva participação das comunidades e povos no planejamento e execução das políticas públicas, especialmente no campo da saúde. Então, seriam providências a serem adotadas: demarcação dos territórios, proteção e fiscalização desses territórios, implementação de políticas adequadas aos modos de ser de cada povo, e também a responsabilização dos invasores, Sim, que são de números assustadores. O coordenador, atualmente, qual é a forma que o povo indígena tem para se defender? Atualmente, há uma resistência local, ou seja, os povos eles se colocam contra os invasores, apresentam denúncias sobre as invasões que vêm ocorrendo, levam essas denúncias às autoridades públicas, em especial ao Ministério Público Federal, cobram providências nesse sentido, e também há uma forte articulação do movimento indígena em âmbito nacional com as entidades indigenistas, no sentido de chamar a atenção para a sociedade sobre as graves violações que os povos sofrem no Brasil de modo geral. Coordenador, alguns outros países a gente tem acompanhado tentando interferir nos cuidados com os índios brasileiros, com a Amazônia. Como o senhor vê essa possibilidade? Então, nós temos também, junto com o movimento indígena, desenvolvido ações no sentido de chamar a atenção no Brasil, mas também no exterior, sobre a gravidade do contexto em que se encontra o país hoje, especialmente no âmbito das questões dos direitos humanos e dos direitos ambientais. Há uma ofensiva muito grande, predatória de todos os recursos e da vida dos seres que habitam esses espaços
plenos de biodiversidade e de recursos. Então, a gente desarticular ações no Brasil, mas também junto a organismos internacionais, exatamente na perspectiva de que haja um alerta, né, contra essa antipolítica do Estado brasileiro nesse contexto em que vivemos hoje. Perfeito. Para encerrar, coordenador, por favor, os povos indígenas, eles estão espalhados em quais regiões exatamente do Brasil? Bom, os povos indígenas estão no Brasil inteiro, não é? Há uma concentração, obviamente, maior de populações indígenas na Amazônia, né? No Mato Grosso do Sul, e também na região sul e sudeste há dezenas e dezenas de comunidades e povos, né, que lutam hoje efetivamente pela garantia das terras. Nas regiões sul, sudeste, tem um agravante. Em geral, as populações indígenas vivem em condições de absoluta vulnerabilidade porque as terras não foram demarcadas. Então, você tem numa região um ataque contra o meio ambiente e os territórios. Por outro lado, nós temos comunidades que sequer terra têm para viver, sequer tem saneamento básico, água potável para consumir. Então, nós temos uma realidade bastante dramática no país, de modo geral. É uma pena. Fica o alerta aqui, então. Muito obrigada pela entrevista. O alerta feito pelo organizador do relatório, coordenador do CIMI Regional Sul, Roberto Libigotti, que fez esse relatório, inclusive bastante importante, falando sobre a violência que vem com índices cada vez mais altos contra 305 povos indígenas brasileiros que tentam resistir a toda essa violência que vem de tantos lados, hein? De forma tão covarde e indesejada. Obrigada, viu, coordenador, pela participação. A gente fica em contato para novas entrevistas. Obrigado e seguimos aí monitorando e denunciando as violências praticadas contra os povos indígenas. Conte com a gente aqui para a divulgação das informações todas, viu? Obrigada. Boa quinta-feira.